eu não tenho bons hábitos ou eu não tenho hábitos. Eu tenho hábitos, mas não tão adequados, porque eu faço daquela forma sempre. Olá, estamos começando mais um ChaiCast, podcast do líder, do empreendedor, daquele que quer se desenvolver e desenvolver o seu jeito de liderar para se tornar um líder de alta performance. E é por isso que nós estamos começando mais um encontro para tratar sobre esse tema que é tão importante, tão relevante e que você quer acompanhar, e por isso que entra aqui nos nossos canais, seja no streaming ou seja no YouTube. E para essa conversa, claro que nós estamos recebendo a CEO do Grupo Chai, Denise da Cruz, que faz a gestão de 3 empresas que são referências em nível nacional. Denise, seja bem-vinda mais uma vez, é uma alegria o nosso encontro. Nossa, André, é uma alegria estar aqui novamente nesse quadro que eu gosto tanto de fazer, me divirto tanto em fazer e ao mesmo tempo contribuir com as pessoas, com os líderes que estão nos ouvindo, com esse conteúdo da nossa experiência, da nossa expertise nesses caminhares, né? Nessa vida aí de 24 anos já de profissão. Denise, cheia de novidades, né? Mas vamos, por enquanto, deixar uma surpresa no ar. Mas nesse encontro nós estaremos falando sobre um tema que chama bastante atenção e que às vezes é difícil de conseguir colocar em prática, talvez, no dia a dia das pessoas, enfim. E é um pouco sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. Antes, eu lembro que nós estamos presentes em todas as plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, e em vídeo no YouTube também, no canal do Facebook da Denise da Cruz. Então hoje, o nosso tema, o tema que vai nortear a nossa conversa é hábito, uma ferramenta poderosa para uma vida melhor. E sabemos da importância, né, do hábito, e acho que a gente pode começar essa conversa com o hábito para as pessoas. E aí depois a gente vai avançando para o mundo dos negócios e nessa perspectiva. Mas, Denise, qual é a importância, né, da pessoa estruturar seus hábitos cotidianos e que isso reflete na vida das pessoas de maneira imediata? Hábito é algo que eu faço permanentemente da mesma forma, né? Eu crio uma rotina de atividades. Então, existem hábitos saudáveis e hábitos não saudáveis. Eles também são hábitos, né? Quando eu faço uma alimentação incorreta, eu tenho o hábito de comer coisas que não agregam valor para nutrir o meu corpo. Então, não deixa de ser um hábito. Então, quando a gente fala hábitos saudáveis, são aqueles desejáveis, aqueles que levam a pessoa a construir algo e não destruir algo, né? Que são aqueles hábitos ruins, que a gente não faz exercício, que a gente se alimenta mal, que a gente dorme errado, que a gente trabalha errado, que a gente reage erradamente. São hábitos de reações que a gente tem no dia a dia. Então, não existe eu não tenho bons hábitos ou eu não tenho hábitos. Eu tenho hábitos, mas não tão adequados, porque eu faço daquela forma sempre, né? Então, lá no Rio Grande do Sul a gente tem churrasco e o pessoal gosta muito de comer carne gorda. E carne gorda não é uma carne saudável para a saúde. Então, é um hábito que o gaúcho tem de comer a carne que não agrega valor nutricional para o corpo. Então, existem esses hábitos. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? O quanto é valoroso a gente cuidar de ter bons hábitos para poder ser uma pessoa saudável, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa completa, para ser uma pessoa realizada. E esse exemplo aí da carne, né, que vem até um pouco da cultura, né, porque às vezes o hábito se molda pela cultura, e o pessoal nos acompanha aí de todas as partes do Brasil, e cada cultura às vezes tem hábitos que não são tão saudáveis e tão salutares, né.
Mas como que a pessoa, nesse primeiro momento, ela consegue pelo menos modificar, talvez não aquela ruptura, né? Porque a gente já até conversou aqui, né? E tu nos trouxeste que a ruptura, ela é pueril, com um pouco tempo ela se dissolve e não consegue se manter. Mas como que vai se trabalhando para modificar no dia a dia essa transformação, essa mudança de hábito? Eu primeiro tenho que definir que eu quero fazer de uma outra forma, né? Então, vamos dizer que eu escove a mão, escove o dente com a mão direita. E eu quero desenvolver o hábito de escovar o dente com a mão esquerda. E é simples, né? Mas o automático faz com que todo dia a gente pegue com a mão direita, porque a gente já tem o hábito. Então, para mudar o hábito, tem vários estudos que dizem isso, que a gente tem que 21 dias praticar a forma diferente até que isso vire um hábito, vire o automático. E alguns outros autores dizem que é 60 dias. Então, para a gente ficar atento, né, dentro desse período, se a gente quer desenvolver esse hábito diferente, é praticar ele diariamente durante esse período até com que vire o hábito. Então, se eu escovar o dente com a mão esquerda todos os dias, durante 21 dias ou 60 dias, vai virar um hábito que automaticamente eu já vou fazer isso. Então, é um processo de percepção diária, de incômodo diário, né? Porque eu vou pegar sem querer, né? Então, opa, eu tenho que fazer diferente, né? Então, eu crio gatilhos mentais que me ajudam a forçar com que eu faça a ação do jeito que eu planejo que ela vire um hábito. Antigamente, meu pai conta que as pessoas eram forçadas a ser destros. Não podiam ser canhotos, mesmo que nascessem com essa habilidade, né? Então, as pessoas eram amarradas, a mão da pessoa era amarrada, né? O meu pai conta que amarravam a mão dele, né? Para forçar que ele escrevesse com a mão direita. Então, óbvio que num primeiro momento a letra é horrível, né? Não consegue nem fazer o desenho. É a mesma coisa hoje, se eu pegar a caneta e for tentar escrever com a mão esquerda, vai sair uma letra horrível ali, às vezes nem legível, mas para forçar a pessoa a utilizar aquela mão. Então, se tu quer desenvolver um hábito, tu pode usar essa técnica antiga de prender o braço, né, e desenvolver. E também tem aqueles outros casos que nós estamos falando de mãos, né, que a pessoa fratura, né, um braço, e daí fica um tempo enfaixado, engessado, e daí ela tem que escrever com a outra mão, ou tem que usar a outra mão para fazer as atividades diárias. Então, dependendo do tempo que ela fica com esse braço engessado, ela vai desenvolver o hábito de praticar com a outra mão. Mas quando ela melhorar, ela vai ter aquela habilidade, então ela sabe que pode usar as duas mãos para fazer, que foi possível. Então, mentalmente, ela já construiu isso. Meu pai mesmo, ele escreve com as duas mãos, tanto com a direita como com a esquerda, e a letra fica igual, André, fica perfeita, fica igual. E bacana também, né? Eu acho que a gente acabou adiantando até, a Denise já até tirou minha próxima pergunta, que era justamente sobre isso, né? Esses alertas, esses gatilhos diários. Mas ressalta pra gente assim, por exemplo, a pessoa corre todo santo dia, mais do que, né, o que alguns autores dizem, né? Mais que 21, mas 60 corre todo dia. Mas lá tem um dia que, nossa, eu tô com preguiça. Hoje não vai dar. Uhum. E esses pequenos deslizes assim no hábito, como é que a gente pode... até é saudável ter de vez em quando? Como é que a gente pode saber equilibrar isso? Assim, ó, eu não sou uma pesquisadora disso para ter uma informação técnica assim, apropriada, mas o que eu considero? Que a pessoa tem que ter liberdade. Hoje eu quero dormir um pouco mais, não vou correr de manhã. Mas o que é impactante é ela não se culpar que não fez.
porque essa culpa fica muito pesada, que não ajuda ela a ter aquela atividade como uma atividade saudável, e sim como uma atividade obrigatória de execução. Então, se a pessoa se sente bem no correr, ela faz isso com naturalidade, faz isso com alegria, com bem-estar, né? Se ela não gostasse de correr, ela provavelmente falharia mais do que praticaria mais, né? Então, teria mais falhas do que a execução em si. Então, é não se culpar. Hoje não fui, beleza, hoje choveu, não fui, ou vou para academia, enfim, sabe? Mas não criar essa culpa por não ter feito. Isso eu acho que agrega uma insatisfação interna desnecessária. E esse ponto ele é interessante porque nós observando, né, como a pessoa funciona no dia a dia, e a gente já pode até observar, né, as pessoas que exercem os cargos de liderança, seja o empreendedor que nos acompanha, o empresário, aquele que está do outro lado, né? Como que esse líder, né, vai aplicar os seus hábitos saudáveis, seja na sua rotina diária, para o negócio? Como é que ele consegue equacionar para que aquilo faça sentido até para a empresa, né? Aquele bem-estar, aquela sensação de bem-estar, aquele cuidado com a sua alimentação, por exemplo, como nós falamos. É que muitas vezes, André, o líder ele quer trabalhar com carga horária cheia para demonstrar para a equipe ou para os seus clientes que ele está ali trabalhando. Só que a que preço ele está fazendo isso? Então, se o líder perceber que se ele cuidar de si, ele automaticamente ele vai render mais, ele vai estar mais produtivo, ele vai ter mais ideias, o jeito que ele reage aos problemas vai ser muito mais fácil. Eu, por exemplo, eu tenho minha rotina diária, né, meu protocolo, que eu acho que eu já conversei aqui com o pessoal. Então, eu levanto de manhã, agradeço os meus pais pela minha existência, tomo meu limão, depois eu corro 7 minutos dentro de casa, medito 20 minutos, faço as minhas orações, tomo banho e tomo a ducha gelada. E isso leva mais ou menos 1 hora do meu dia, que eu inicio desse jeito. E isso me faz um bem gigantesco para o dia. Porque daí eu tô mais centrada, tô mais perceptiva, eu reajo mais tranquila em relação ao que acontece no meu dia. E eu tenho essa necessidade de fazer esse protocolo matinal. Faz muitos anos, acho que 6 ou 7 anos já que eu pratico isso todos os dias, inclusive nos domingos. Mas tem aqueles dias que eu falho, que eu chego de viagem mais tarde, né, que eu tô muito cansada, enfim. Mas daí não me culpo. Mas há 7 anos eu pratico. E tanto é, André, que esses dias eu precisava fazer um exame, não sei se eu comentei já aqui com vocês, um exame laboratorial, e daí para fazer exame laboratorial tu tem que ser em jejum. E eu levantei de manhã e lembrei, eu digo, eu tenho que fazer o exame, então eu não vou tomar o limão. Daí fui no banheiro, né, me organizei para sair, para fazer o exame, fui na cozinha e tomei o limão. Consciente que eu não tinha que tomar o limão, porque eu ia fazer o exame, mas o hábito me fez agir. E daí, depois que eu tomei o limão, me dei conta. Eu digo, Denise, tu tomou o limão, como é que tu vai lá fazer o exame? Não pude fazer o exame naquele dia. Daí, no dia seguinte, eu me monitorei de novo. Eu vou fazer o exame. E daí, já me organizei para não tomar o limão. Deixei o limão longe, né? Fechei, botei um bilhete lá em cima do limão, não tomar o limão. Porque o hábito faz com que a gente tenha uma ação automatizada, né? Então, quando o líder ele cuida de si, cuida dos seus hábitos, né? Por exemplo, o meu matinal, eu preciso ir para academia, eu tenho que fazer exercício físico, esse é o meu ponto fraco, né? Eu preciso criar esse hábito. Às vezes eu ando de bicicleta, às vezes vou na academia lá do prédio, mas ainda não está o hábito instalado, porque hoje eu tenho que fazer um esforço para.
Então, quando isso for natural, eu vou estar alegre fazendo essas atividades. E isso reverbera no nosso dia, né? Tu tem mais ritmo, tem mais energia, a alimentação, a gente precisa comer para atender a necessidade do corpo, não dos olhos, né? Porque os olhos comem, né? E a gente vê aquele prato lindo, maravilhoso, mas o que aquilo representa para o meu organismo, para o meu corpo? Eu até fiz uma indicação de um livro aqui no Chaycast, acho que no outro episódio, né? E se eu viver até 100 anos, né? Então, eu preciso ter um corpo saudável para viver até os 100 anos. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me alimentar bem. E isso é vida para eu estar na minha atividade empresarial, para eu cuidar dos meus negócios, para eu estar mais alinhada ao meu propósito, a pensar a longo prazo, né? Pensa só, às vezes as pessoas estão muito obesas, né? Mas ela vai lá e faz um exame médico e tá tudo ok com as taxas. Mas será mesmo que o corpo dela está saudável? Por que será que ela não consegue criar um hábito de comer uma comida saudável que vai fazer ela reduzir o peso, né? E daí isso é mais interno, a gente trabalha isso lá no nosso programa Chai de Liderança, né? Com os alunos lá, com os líderes, empresários que estão lá conosco, trabalhando esse emocional primeiro. É o primeiro passo, é olhar para dentro, é ver por que eu não estou conseguindo, ou por que eu consigo fazer outras coisas com maior facilidade. Então, isso agrega valor, isso é cuidar de si, é um hábito, né? A gente diz que tem início, meio e não tem fim, porque a gente precisa estar cuidando do nosso ser permanentemente. E é um dia de vida, né? Perdido se eu não cuidar. Eu não consigo recuperar esse relógio. Ele já passou. Mas eu tenho a chance que daqui para frente fazer diferente. Cuidar de mim. Cuidar dos meus hábitos. Cuidar dos... E daí tem hábitos até de relacionamento, sabia, André? Por exemplo, eu convivo com determinadas pessoas. Naquele grupo de pessoas ali que estou me relacionando. Eu pego o hábito delas. Então, a gente tem que cuidar muito com quem a gente está se relacionando. Isso não significa que eu não vou gostar mais da pessoa, mas ela está me influenciando e eu estou entrando naquela dinâmica que não faz bem para mim. Então, às vezes, vai todo mundo jantar fora, comer pizza. E eu tô lá com uma dieta e não quero comer pizza. Eu vou lá, e daí o que as pessoas dizem? É só um pedacinho não faz mal, igual mãe, né? Só um pedacinho, come só esse potinho de doce aqui que a mãe fez. Então, assim, isso contribui pra gente não ficar focado nos hábitos que a gente precisa desenvolver. Interessante, porque quando a gente vai pegar, por exemplo, para dentro das empresas, o líder está num grupo, né? E como esse líder vai ajudar aquelas pessoas que estão naquele grupo para desenvolver esses hábitos? O líder tem um papel importante nessa história, né? Sim, ele é a referência, né? Então, muitas pessoas elas começam a copiar o que o líder faz, né? No sentido de aproveitar aquilo para fazer bem também para a pessoa, né? Como equipe. E leva esses hábitos até para casa. Começa a tomar mais água, começa a ler mais, né? O pessoal mesmo que vem aqui dar uma olhada na biblioteca aqui, quer pegar meus livros, né? E, que livros maravilhosos. Tu começa a instigar pontos positivos dentro da equipe, mas também pontos negativos. Se aqueles maus hábitos que eu tenho, também reverberam na minha equipe. Minha equipe também começa a copiar isso, né? Às vezes tem líderes que são muito grosseiros. É um hábito a grosseria. Não é uma questão de não conhecimento que está sendo grosseiro. A pessoa sabe que está sendo grosseiro. Só que ela tem hábito de fazer aquilo. É automático. Ela ainda não quis mudar isso. Ela ainda não fez um movimento de transformação, de incômodo, de amarrar lá quando ela precisa falar algo. É um hábito.
É natural, é espontâneo. Eu sou assim, ok, mas vamos mudar esse eu sou assim para uma coisa mais agradável e mais inteligente. Porque a própria pessoa se prejudica. A própria pessoa é a que mais sofre. Porque para sair aquilo de ruim de dentro, o quanto de ruim tem lá carregado? A gente só compartilha o que a gente tem em excesso. E o negativo da mesma forma. E daí como que a equipe lida com isso? Ela vai começar a ser grosseira com o colega, ela vai começar a ser grosseira com as pessoas que ela convive, inclusive na sua casa. Então, olha o nível de responsabilidade. Não estou dizendo aqui que nós temos que ser perfeitos, porque nós somos seres humanos, né? Humanos e comuns. A gente acerta e erra. Mas a gente precisa estar muito mais atento, muito mais perceptivo, que o nosso comportamento ele é observado o tempo inteiro, né? Ele é analisado, ele é criticado. E não que a gente tenha que ser algo para estar demonstrando para as pessoas. Não. Eu acredito que a gente tem que ser algo porque aquilo faz sentido para nós. Nos beneficia como seres, sabe? Para a gente saber lidar com as situações, saber lidar com os problemas. Hoje mesmo, né, a gente fez o Café com Liderança às 6:30 da manhã, no nosso canal lá, quem não assistiu, assiste lá, que a gente falou a respeito de propósito e gratidão. Que a gente precisa ser grato durante nossa vida para a abundância acontecer, né? Propósito mais gratidão é igual felicidade. Então, se eu não estou sendo grata para aquilo que eu estou fazendo, o meu comportamento, as minhas ações, o meu olhar, eu não vou gerar felicidade para mim em primeiro lugar. Imagina para os outros, eu só consigo transferir para outra pessoa o que sobra em mim. Como que eu vou transferir felicidade se eu não tenho? Como que eu vou querer que as pessoas que estejam à minha volta estejam felizes se eu não estou? E muitos líderes querem que a equipe seja num perfil X, mas não olha para si. E daí lá no programa Chai da Liderança a gente está atuando muito nisso. Inclusive hoje eu recebi um depoimento fantástico. Vocês viram aqui das pessoas agradecidas pelo processo de transformação interno. A gente só começa de dentro para fora. A gente só capta o que vem de fora, né, para agregar valor ou não para aquilo que a gente escolhe. Mas a gente só consegue transportar para os outros aqueles nossos hábitos, aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente reverbera. A gente falou em livro, né? Me lembrei agora de um dos livros que é bem famoso sobre esse tema, né? O Poder do Hábito. Um livro best-seller aí, famoso. E aí eu te pergunto, o poder desse hábito para dentro da organização, ele impacta talvez até na cultura da empresa? Com certeza. Ele é direcionador para essa cultura. Nós falamos também na aula passada lá no Café com Liderança a respeito de cultura organizacional. A cultura existe, ela está instalada, às vezes muito ruim, gerando muito resultado, muito erro, muita insatisfação, muita entrada e saída de colaborador, a entrega muito ruim, que os clientes só reclamam. Isso é uma cultura instalada, criada por hábitos não adequados. Então só vai mudar, só vai ter resultado diferente se essas ações internas virarem hábitos positivos, né? Nós temos aqui na Chai a criação de procedimentos operacionais padrões para a execução das atividades. Então, as pessoas têm o hábito de seguir esse padrão. Esse padrão gera qualidade. A qualidade é gerada pela cultura organizacional. Então, a entrega do que a gente faz tem uma relevância gigantesca para o nosso cliente. Então, é através desse hábito. Nós ficamos incomodados se a nossa pesquisa de satisfação dos clientes é inferior a 9.
Quem é que tem um nível de exigência alto? Somos nós, internamente. Hábito. Se a nota vem 8 e 9, para nós é ruim. Para outras empresas pode ser excelente esse resultado. Mas para nós é um sinal de alerta que alguma coisa a gente precisa olhar para virar um bom hábito e a partir daí melhorar os resultados. Então, está diretamente ligado à cultura organizacional, sim. E o líder, ele consegue, de alguma maneira, transformar o hábito da sua equipe? Assim, ó, a transformação tem que ser de dentro. Ninguém transforma ninguém, né? Eu me transformo, tu te transforma. Agora, eu posso criar possibilidades para que a equipe venha ter hábitos adequados. Né? Por exemplo, tem algumas empresas que utilizam aquela medida certa. Lembra que tinha no Fantástico um tempo atrás? Promove isso dentro da equipe como uma forma de integração e, ao mesmo tempo, possibilita que a pessoa crie um hábito diferente. Coma melhor, faça exercício, reduza o peso, aumente a massa magra. Então, cria possibilidades da pessoa a fazer o processo de transformação individual. Outra possibilidade é fazer reuniões para discutir um tema do livro, né? Nós temos clientes que toda semana os líderes se encontram numa reunião de 15, 20 minutos e vão debater o capítulo 1 do livro que foi escolhido lá. Daí todo mundo tem que ler aquele capítulo para vir para a reunião, porque durante a reunião é feito um sorteio para ver quem que vai falar. Então todo mundo leu e daí faz a troca dessa informação. Ao longo prazo, a pessoa começa a gostar de ler, porque existe uma discussão a respeito daquela leitura, não é só ler por ler, né? Porque tem muitas pessoas que leem livros para dizer que leram 1 livro, 2 livros, 3 livros no ano. Mas o debater o livro é aprendizado daquele livro, é botar aquilo em prática, o que me serviu, qual a ideia que veio. Então, isso é produtivo. E daí ajuda a pessoa a criar o hábito da leitura. Enfim, promoções que o líder precisa estar fazendo de eventos, de atividades, de melhoria de relacionamento, para as pessoas criarem determinados hábitos. Tem outro cliente também que é numa cidade litorânea, tem praia, e eles fazem coleta do lixo na praia. Então, imagina só a equipe lá participando, coletando lixo, né, fazendo uma ação social, ambiental, se no dia a dia dela ela não vai cuidar muito mais do lixo na casa dela. Claro que vai. Ela não vai mais colocar o lixo reciclado lá no lixo orgânico. Ela já vai começar a fazer separação do lixo. Então, é a possibilidade de criar hábitos para a equipe usar no seu dia a dia. E não só dentro da organização, na vida. E o hábito, quando ele faz sentido, ele vai para a vida, né? Isso eu acho que é bem interessante e bacana, né? Que na TIE a gente tem muito isso, assim, né? Um compartilha com o outro, compartilha e aí daqui a pouco todo mundo tá naquela mesma energia, né, fazendo aquelas coisas, indo na academia, daqui a pouco o outro se mobiliza também e assim vai. Mas é esse impacto, né? Exato. Eu lembrei agora que vocês tinham comprado a Alexa, né? E eu digo, eu preciso comprar um negócio desse também, porque eu gostei daquilo, sabe? Liga a luz, liga o som. Às vezes tu tá lá estudando, nem percebe que o ambiente tá sem som nenhum, né? E um som ambiente é tão legal. Então, isso é legal. Outra coisa que vocês fazem aqui muito, essa questão de trabalhar o dinheiro, né? Onde estão aplicando dinheiro, banco tal, e daí todo mundo entra nessa energia para investir melhor o seu dinheiro, os seus recursos. Então, isso são hábitos trocados e que são captados por quem deseja utilizar aquele hábito. Então, não é só o líder que tem que gerar hábitos para a equipe, vocês geraram em mim, né? Em função de investimentos, que vocês trouxeram umas ideias, a questão da Alexa e muitos outros, né? Então, por que não aproveitar hábitos bons das pessoas? E outra coisa, André, o que esses grandes líderes
né, que a gente conhece mundialmente, fazem. É excelente para a gente copiar os hábitos deles. Então tem bibliografias, vamos lá listar os hábitos que eles fazem, né? Muitos deles acordam muito cedo, então isso é sinal que é um bom hábito de ser adquirido. Dormem cedo, é um bom hábito a ser adquirido. Então, o que eles fazem que gerou esse resultado para eles? Se a gente colocar numa tabela pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, o que mais impactou em todos eles? Eu copio, né? Eu começo a criar aquele hábito porque percebo que aquilo faz a diferença para ser um líder de sucesso. E que faz sentido também para, né, a tua existência. Você falou há pouco, eu achei interessante, né, a questão do, para mim faz sentido. E é isso, né, se toca o teu coração, se começa a dar resultados, se te torna mais feliz naquilo ali que tu realiza, é o caminho, né, certo a ser seguido. Exatamente. E o hábito daí a gente pratica onde está, né? Por exemplo, eu estava em Brasília há 2-3 dias, né? Agora cheguei ontem de tarde. Eu fiz todo o meu protocolo lá. Não importa onde a gente esteja, porque nós estamos conosco. Então, se as outras pessoas estão vendo ou não estão vendo, é indiferente. Aquilo tem que ser feito por mim. Faz sentido para mim. E assim, segue, né? Mas essa conversa é muito interessante e acho que nos instiga, né? Porque agora, quando falaste da questão dos hábitos contagiarem, né? Veio várias lembranças também nesse sentido. E nessas horas que a gente percebe como nós podemos impactar, né? E isso se estende, acho que até aos clientes, porque a gente recebe muitos clientes que mandam depoimento para ti, Denise, tu me mobiliza, tu me ajuda a fazer o meu movimento interno. E como é que é isso, assim? Também levar para as outras pessoas, não só a nossa equipe, mas contagiar o mundo, o universo, né? Aquelas pessoas. Nossa, daí isso é muito legal, sabe? Porque o que a Chai entrega para a sociedade é muito grandioso. Porque a gente ajuda as pessoas a terem essa percepção que elas têm um propósito de existência e aplicar esse propósito gera uma transformação nelas, no negócio delas e na cidade onde elas estão inseridas. Então isso é muito legal quando a gente olha e percebe esse processo de evolução, né? Tanto das empresas quanto das cidades. E nós hoje estamos em mais de 20 estados brasileiros. Então, a gente impacta muitas vidas e as equipes levam isso para suas casas ainda e as famílias começam a ter essa relação. Esses dias eu recebi um retorno de uma funcionária de uma cliente, né, uma colaboradora de uma cliente, dizendo que a mãe dela tinha mandado um abraço. Eu digo, nossa, que legal, obrigada. Eu digo, mas por que a tua mãe está me mandando um abraço? Ela me conhece? Diz ela, sim, Denise, porque eu chego lá em casa e falo de ti, falo das coisas que tu disse lá na aula, aplico isso, faço uma transformação assim, e isso gerou felicidade para a família. Então a mãe dela me mandou um abraço. Olha só que legal, o quanto tu impacta as pessoas sem ter a intenção, porque tu tá fazendo certo, tu tá fazendo correto, tu tá querendo contribuir, mas a pessoa... Só se ela quiser fazer o movimento que vai acontecer. Então, o nosso papel é facilitar esses movimentos, através de muitas ferramentas que nós utilizamos. Mas é da pessoa. É seu que está me ouvindo aqui hoje, né? Esse processo. O que eu quero fazer para mudar? O que eu quero transformar? Que hábitos novos eu quero ter a partir de agora? Para fazer o movimento interno. Aproveitando, né, o pessoal que está nos acompanhando, deixa aqui nos comentários o que você quer fazer, qual foi a lição da aula de hoje, né, desse ChaiCast de hoje, que é uma aula, né? Então, aproveitando essa pergunta e já aproveitando você que está aí participando conosco através dos comentários, né, para mandar sua interação, sua participação. E Denise, nessas horas a gente vê também, né, que esse impacto reverbera e que é da pessoa, né, que está fazendo ali o movimento interno, né? Mas como ela percebe que esse hábito vai, de certa forma,
ser eficaz para ela no dia a dia dela e se é útil, porque às vezes pode ser um hábito, esse hábito não é útil para mim, não tem nada a ver comigo. Uhum. Como é que faz esse filtro? Eu tenho um professor que diz assim, ó, a gente faz o movimento que tem que fazer e olha para o que aconteceu, que resultado que aquilo me gerou. Se tem fluxo, eu sigo. Se aquilo que eu fiz gerou resultado ruim, indesejado, volta um passo para trás. E olha por que aquilo aconteceu. Então, às vezes eu quero criar um hábito de, sei lá, jejum intermitente. Não sei fazer. Fico 3, 4 dias sem comer. Vai gerar um resultado ruim. Né? Alguma coisa vai acontecer. Vai desmaiar, vai passar mal. Enfim, vai acontecer alguma coisa que não ficou apropriada. Então, volta, não é esse o caminho. Eu tenho que ir no médico, fazer uma consulta, fazer uma avaliação, qual a melhor forma que funciona para mim. E daí, criar esse hábito mais guiado. Às vezes, eu preciso ter um consultor, um mentor, para estar me ajudando em determinadas atividades. O hábito rende conversa, rende assunto bastante, né? A gente também falava há pouco aqui com o pessoal, né? Que às vezes nós temos um hábito e aí vem uma pessoa e acaba já modificando o nosso hábito. E a gente vive isso, né? Então sempre esses pontos de atenção, eles são importantes, né? Sim, e o processo de adaptação também, né? Porque nós estávamos aqui trabalhando com 3 pessoas. Chegou mais 2 pessoas visitantes para ficar uma semana e a rotina da casa mudou, a rotina do escritório mudou. Porque tem pessoas diferentes, que têm hábitos diferentes, que impactam na gente e os nossos impactam na pessoa. Então, essa percepção de como que a gente está lidando com a situação, ela precisa estar ativa. E daí eu percebo e daí eu faço um movimento através da percepção notada, né? Do que foi percebido ali. E o líder tem que ter essa visão rápida, né? A visão de águia, para poder observar, não, isso aqui está sendo bom, isso aqui não é positivo para mim e fazer esse filtro. Exato. Lembra que lá no início, quando a gente veio para cá, o arquiteto queria colocar ali um secador de prato, né? Que a gente lava a louça e põe no secador de prato. Eu digo, não, vamos criar o hábito de lavar a louça e guardar a louça e não ficar nada em cima da pia. Então, isso é um hábito instalado. As visitas chegaram, tinha que ser repassado esse hábito para elas seguirem, para a cultura organizacional permanecer. Então, o líder ele tem que estar atento, porque a pessoa chegou, ela não sabe como funciona, normalmente ela age diferente do jeito que a gente está agindo aqui, e daí ela precisa ser comunicada. E ao mesmo tempo, ela vai passar por um processo de adaptação. Ainda vai ficar um copo em cima, ainda vai ficar um talher em cima. E a gente ajudar ela a criar esse hábito para não invadir a cultura organizacional que está instalada. E também a importância do líder perceber e conduzir, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, ele entrou, ele já tem que saber automaticamente, sendo que não é assim, né? Não é por acaso, tem toda uma construção. E eu tô dando um exemplo aqui muito simples, né? Que é uma louça limpa na pia da cozinha. Então isso vale para tudo, para os processos, para a estratégia, para o jeito de lidar com a situação, né? O jeito que eu comunico essas informações, né? A gente fez uma aula lá também, que está lá no nosso canal, a respeito de comunicação. Existe muita distorção da informação, porque não foi comunicado corretamente. Então, para isso virar hábitos, rotinas, né? Eu preciso estar atenta como líder. Então, por exemplo, eu preciso que um gestor entregue um relatório gerencial. Ele tem que ter o hábito de fazer aquele relatório gerencial no período certo, analisando a informação do jeito que eu quero receber. Isso é um hábito. Não, num primeiro momento, a pessoa vai fazer a análise e vai dizer assim, eu vou fazer desse jeito porque a Denise está querendo que eu faça desse jeito.
Mas não é que eu queira que ele faça desse jeito, é o jeito certo para ter o processo de desenvolvimento. Então, elaborar um relatório gerencial é um treinamento que eu faço para o gestor, que sem ele perceber, né? Porque ele tem que buscar a informação ali, ele tem que analisar aquela informação, ele tem que me trazer para apresentar aquele resultado. No momento que ele está pesquisando, fazendo o processo de construção, ele está criando um hábito para si. E daí ele começa a replicar esse formato para as outras atividades que ele executa. E esse tema rende também muitos livros, né? Que se a gente passar o olho rápido pela biblioteca da Chay, a gente já consegue ver vários hábito isso, hábito aquilo, para ver a relevância que tem nessa temática. E acho que é muito bacana a gente tratar sobre ela aqui no Chaycast para que possa mobilizar, né, quem está nos acompanhando. E então, né, a gente sabe que tem muitos livros sobre esse tema. Chegou a hora da nossa dica de leitura de hoje, com um dos livros que a Denise separou para mostrar para vocês. Hoje eu separei um livro muito especial para vocês, Hábitos Atômicos. Então ele diz aqui, ó, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar de maus hábitos. Então os hábitos existem. Opa, tem um papel aqui? Posso compartilhar? Opa! Reconheci a letra do meu pai. Olha só, a anotação. Aquele que escreve com a mão direita, a mão esquerda. E olha só, ele estava lendo o livro e deixou esse papelzinho, uma anotação, certo, que ele estava carregando e esqueceu. O planejamento do ambiente permite retomar o controle e se tornar um arquiteto da sua vida. Seja o criador do seu mundo e não apenas seu consumidor. Então, assim, ó, ele deve ter pego ali no livro essa questão, que os nossos hábitos transformam a nossa vida. Então, a gente é o ator da nossa vida. A gente consegue fazer as coisas, entregar, a gente participa do processo. E não só um consumidor, que são aqueles maus hábitos, que a gente fica consumindo tudo e não constrói nada com isso, e só destrói. Destrói o nosso corpo, destrói a nossa mente, destrói o nosso jeito de nos relacionarmos com as pessoas. Ah, valeu, pai. Valeu pela dica. Tinha falado dele, né, na abertura. Ele estava presente hoje já, né? Então, aproveitem e deem uma olhadinha nesse livro. Ele é muito legal. Ele traz, assim, roteiros de como criar o hábito e roteiros de como extinguir aquele hábito que você não quer continuar com ele. E assim, então, chegamos, né, na nossa reta final do Chaycast. Mais uma vez, Denise, obrigado por trazer tanto conhecimento, né, sobre mais um tema voltado à liderança, porque na verdade todos os temas eles de certa forma confluem, né, para que a temática central da nossa conversa, que é para motivar, para inspirar o gestor, o líder que está nos acompanhando. Então, muito mais obrigado por trazer tanto compartilhamento, tanto conhecimento para a gente. Obrigada, André. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, participando dos Chaycasts, né, agora nessa edição fantástica aí a respeito de liderança, e que você possa transformar os seus hábitos e reforçar aqueles que são bons já, para levar algo fantástico para o propósito da sua existência e da existência da sua organização. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!